Olá, bom dia. Eu sou a professora Thaisa Rodrigues e hoje nós vamos começar a nossa unidade 2 da disciplina de sensoriamento remoto. Nossa aula de hoje tem como tópicos natureza da radiação eletromagnética, interação da REM com a atmosfera e a superfície da Terra e comportamento espectral dos alvos. Mas o que é radiação eletromagnética? Esse é o primeiro conceito que nós vamos trabalhar. Então, a REM, também como é chamada radiação eletromagnética, é o meio pelo qual a informação é transferida do objeto ao sensor. Ela pode ser definida como uma forma dinâmica de energia que se manifesta a partir de sua interação com a matéria. Atualmente, existem duas teorias que explicam tanto a propagação da REM como a sua interação com a matéria. Então, a radiação eletromagnética, essa é a luz que vai vir do Sol. O Sol é a nossa fonte da radiação eletromagnética hoje. E aí uma das teorias é conhecida por teoria ondulatória. Então, uma das teorias que essa radiação eletromagnética chega até a superfície terrestre é por meio de ondas. E ela foi proposta por James Maxwell, um físico escocês, em 1864 e 1865, século XIX. Então, ele demonstrou que a aceleração de uma carga elétrica provoca perturbações no campo elétrico e magnético. E essas perturbações se propagam no vácuo na velocidade da luz. Nesse slide, a gente pode perceber as ondas eletromagnéticas. A radiação eletromagnética ela é produzida a partir da aceleração de uma partícula e é constituída por duas componentes. Uma elétrica, que é o que vocês estão vendo em vermelho, e a outra magnética. Essa onda eletromagnética ela é a oscilação do campo elétrico com o campo magnético, segundo o padrão harmônico de ondas. Nós vamos perceber também que com essa oscilação, nós vamos ter o que a gente chama de comprimento de onda e frequência dessa onda. O comprimento e a frequência da onda, eles são inversamente proporcionais. E a gente vai perceber isso nesse próximo slide. Então, aqui vocês percebem que a gente tem numa onda, ela é constituída pela crista, que é essa parte mais elevada, e ela é constituída também pelo vale. Então, o que a gente tem aqui? Comprimento de onda vai de uma crista, do começo aqui da crista, né, até o fundo do vale, até o final do vale. Mas também a gente pode monitorar e tirar esse comprimento de uma crista para outra ou de um vale para o outro. E aí aqui a gente percebe que o comprimento da onda, ele é inversamente proporcional à sua frequência. E isso a gente vai ver no próximo slide. Então, a gente percebe que no conjunto dessas ondas eletromagnéticas, que a gente acabou de falar, que elas apresentam frequências e comprimentos de ondas diferentes, porém, elas têm algumas regiões que são homogêneas. E o que o homem fez, né? Ele juntou essas regiões, onde essas características são homogêneas, e aí a elas a gente deu o nome de regiões, né? De espectro eletromagnético, o conjunto dessas regiões. Vocês podem perceber, por exemplo, raios gama, raios X, ultravioleta, luz do visível, infravermelho, microondas e ondas de rádio. Percebam também que lá no raio gama a gente tem uma alta frequência e nas ondas de rádio a gente tem o quê? Baixa frequência. Lá no raios gama a gente tem um baixo comprimento de onda, um menor comprimento de onda. E já nas ondas de rádio, o nosso comprimento de onda ele é maior, justamente pelo conceito que nós falamos anteriormente. São dois conceitos, são duas propriedades que são inversamente proporcionais. E o que isso significa? Que quando uma é maior, a outra é menor. E quando uma é menor, a outra é maior, certo? A gente vai perceber também que quando a energia eletromagnética ou a luz, ela tem uma interação com as matérias. Quando a gente fala de matérias, a gente está falando dos objetos que estão na superfície terrestre. E essa interação ela pode acontecer de diversas formas. Ela pode acontecer por meio de uma transmissão, ou seja, ela vai ter o contato com o objeto, ela vai passar por ele, continuar com o mesmo ângulo. Ela pode acontecer, por exemplo, a reflexão, que ela vai bater nesse objeto e ela vai voltar, e aí o sinal volta para o sensor. Pode acontecer a refração, onde ela vai passar por esse objeto, porém vai ter uma mudança de ângulo. A difração, né, onde ela vai
assim, ela vai difratar em vários outros ângulos, né? A absorção, quanto boa parte ou toda a radiação eletromagnética é absorvida por esse objeto, e o espalhamento, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, alguns tipos de espalhamento, que é quando essa radiação eletromagnética ela encontra partículas na atmosfera ou em qualquer outro canto e ela vai se espalhar dependendo do tamanho da partícula. Então, toda a radiação solar detectada por sensores remotos necessariamente passa pela atmosfera. A atmosfera é o meio dentro do qual a REM viaja do Sol para o sensor. A atmosfera pode afetar a intensidade e composição espectral da REM, disponível para um determinado sensor, principalmente através de mecanismos de espalhamento, absorção e transmissão atmosférica. Outros efeitos atmosféricos que não serão abordados aqui em detalhes são efeitos de massas de ar, refração atmosférica, turbulências e emissão atmosférica. Nessa imagem, a gente consegue perceber alguns dessas interações que nós falamos nos slides anteriores. Então, aqui a gente tem uma fonte de radiação eletromagnética, que é o Sol, e a gente também tem o sensor, um satélite, que é quem está recebendo essa radiação eletromagnética depois do contato dela imediato com esses objetos. Então, o Sol, essa radiação eletromagnética, ela vem, né, na velocidade da luz, interage, por exemplo, com uma árvore. Aqui, por exemplo, ele colocou absorção, mas pode acontecer, uma parte é absorvida e outra parte é refletida. Então, aqui também a gente vai ter espalhamentos diferentes, ó. Absorção, espalhamento, emissão. Então, aqui a gente tem alguns desses elementos de interação da luz com a matéria. Quando a gente fala de espalhamento atmosférico, o espalhamento é essa modificação da direção de caminhamento da energia em função da presença de partículas ou moléculas na atmosfera. Provoca uma diminuição na qualidade das imagens, assim como induz o aparecimento de waves. A imagem toma um aspecto nublado. Aqui a gente vai falar sobre alguns espalhamentos. Então, a gente tem o espalhamento Rayleigh, ou molecular, que é o mais comum e ocorre quando a luz incidente encontra partículas ou moléculas de tamanho inferior ao comprimento de onda da REM. A luz azul é espalhada 6 vezes mais forte do que a luz vermelha. Este tipo de espalhamento é responsável pela cor azul do céu. A componente azul da luz incidente se espalha mais do que as componentes verde e vermelho. Então, por conta disso, a gente consegue enxergar o céu azul. E não mais aquela história de que o céu reflete a cor do mar, que nós aprendemos lá no ensino médio. Nós vamos ter o espalhamento Mi. Ocorre quando o comprimento de onda de luz incidente é comparável ao tamanho das partículas ou moléculas encontradas. Vapor d'água, fumaça e poeira são os principais espalhadores de luz na atmosfera terrestre. Processo intermediário entre o espalhamento Rayleigh e o não seletivo. Já quando no espalhamento não seletivo, afeta todos os comprimentos de onda utilizados em experimento remoto de forma semelhante. Ocorre quando as partículas atmosféricas causadoras de espalhamento são maiores que o comprimento de onda da energia que interage com o meio. Neste processo, quantidades similares de luz vermelho, verde e azul são espalhadas, que dá às nuvens e à neblina a cor branca. É interessante nós percebermos entre esses 3 espalhamentos que, por exemplo, quando a gente vai ver ali o pôr do sol e ele está muito avermelhado, casos de agora recentemente com os problemas das queimadas no Brasil, onde a gente tem partículas de fumaça, de queimada muito intensas na atmosfera, então a gente vai ter aquele sol mais vermelhado, que é o espalhamento Mi, que a gente acabou de falar, certo? E às vezes a gente se pega falando, nossa, que pôr do sol lindo. Mas aquele pôr do sol tá lindo daquele jeito porque você tem partículas em suspensão. E nem sempre essas partículas elas são boas para o meio ambiente.
E a absorção atmosférica? Falamos do espalhamento atmosférico. E a absorção atmosférica, como é que acontece? Então, existem regiões do espectro eletromagnético para os quais a atmosfera absorve muito da energia incidente no topo da atmosfera, às vezes não deixando chegar quase nada de energia na superfície terrestre. Esta interação da energia com a atmosfera pode ser comparada com uma cortina, que age como um filtro e, dependendo de seu tecido, atenua ou não, ou mesmo impede a passagem da luz. Então, aqui a gente percebe nesse gráfico, em vermelho, a gente tem a energia solar incidente no topo da atmosfera. E em amarelo, a gente tem energia solar incidente na superfície terrestre. Então, a gente percebe que em determinados comprimentos de onda, essa energia, né, ela é totalmente absorvida e ela não passa, não chega muito dela na superfície terrestre. Além disso, existem regiões do espectro eletromagnético onde a atmosfera quase não afeta a energia eletromagnética, isto é, a atmosfera é transparente à energia eletromagnética proveniente do Sol ou da superfície terrestre, o que chamam de janelas atmosféricas, onde a luz ela chega ou a REM ela chega totalmente na superfície terrestre sem ser absorvida, como falamos anteriormente. E o que é comportamento espectral de alvos? Vocês já ouviram falar sobre isso? O comportamento espectral de alvos é um conjunto dos valores sucessivos da reflectância do objeto ao longo do espectro eletromagnético, também conhecido como assinatura espectral do objeto. Quando a gente fala de comportamento espectral dos alvos, a gente está tentando entender como é que é a reflectância desses alvos. A reflectância, a absorção, como ele se comporta a partir desse contato com a radiação eletromagnética. Então, nesse primeiro gráfico aqui, a gente pode ver, por exemplo, alguns objetos: grama, concreto, solo arenoso, asfalto, água. Vamos na grama. Essa grama ela é natural. E é interessante eu falar isso e vocês vão entender isso mais lá na frente. Então, a grama natural saudável, ela vai ter uma alta absorção no azul, no vermelho e um pico de reflectância no verde, na área do visível. Então, por isso que a gente olha essa planta saudável verde. Além da área do visível, no restante do espectro eletromagnético, a gente vai ter um pico de reflectância no infravermelho, né? Mas a gente não enxerga infravermelho. Se a gente enxergasse, a cor não seria verde, né? E sim no infravermelho, a gente estaria vendo a cor da vegetação outra. Aqui a gente tem, por exemplo, a água limpa, que vai ter uma absorção maior, o solo arenoso, o concreto, que no visível ele tem uma alta reflectância, né? E tem uma alta reflectância, se comparar com esses outros elementos, em boa parte do espectro eletromagnético, é isso? Aqui nesse outro gráfico, a gente vai ter uma diferença, por exemplo, que é interessante a gente mostrar, da água limpa, que é esse azul mais escuro, né? Absorção, muita absorção, para a água turva. A água turva, a gente vai ter uma reflectância maior do que a água limpa. Então, a água limpa, a energia, a REM consegue penetrar nessa água, em alguns casos, com uma profundidade muito maior, ela é até perdida, né? Então, há uma maior absorção do que reflectância. Porém, na água turva, e aí quando a gente está falando de água turva, a gente pode estar falando também de uma grande quantidade de sedimentos em suspensão, e nessa água turva, você vai ter a reflectância desses sedimentos, e não só da água, né? Então, a água ela vai absorver um pouco ali de REM, mas a gente também tem a reflectância desses sedimentos. Então, aqui vocês percebem de forma mais completa o comportamento espectral de uma vegetação sadia, né? E aí aqui ele coloca dois tipos de solos também, um solo mais argiloso e um solo mais arenoso, rico em quartzo, né? Que tem uma reflectância também maior. Então, o comportamento espectral dos alvos, ele vai depender muito dessa interação dos objetos. Aqui a gente pode perceber, por exemplo, dois grandes rios. Então, a gente tem o Rio Negro e o Rio Solimões. E aí, por que vocês acham que eles apresentam essa cor diferente na imagem de satélite? Um é negro, não, professora, um é negro, o outro não. Mas a gente quer a explicação física para isso, né? Então, o Rio Negro,
ele é profundo, a matéria orgânica ela fica decantada. E essa radiação eletromagnética que chega até o Rio Negro, o sinal ele é perdido no Rio Negro. E volta muito pouco sinal, boa parte é absorvido. Já o Rio Solimões, não. Ele tem muitas partículas em suspensão, né? Sedimentos em suspensão. E aí você tem uma reflectância desses sedimentos. Boa parte também é absorvida, mas uma outra boa parte ela é refletida. E esse sinal chega até esse sensor. Aqui, por exemplo, a gente tem a diferença da grama natural e da grama artificial. Percebam que na área do visível, essa diferença é muito pouca e continua com o pico no verde, o pico de reflectância. Porém, aqui a gente mata a charada. Quando a gente coloca isso no infravermelho, a gente vai ter uma autorreflectância da grama natural e quase nada de reflectância, vai ter uma alta absorção na grama artificial. Então, bem aqui a gente consegue diferenciar o que é artificial do que é natural. Vamos fazer uma brincadeira? Onde há a grama sintética nessa imagem? Sabe o que a gente pode fazer para descobrir isso? A gente coloca a banda infravermelha do meu satélite no canal vermelho, lá do meu sistema de informação geográfica. Olhem o que acontece. Tudo que é vegetação natural fica em vermelho. Por quê? O meu pico de reflectância de uma vegetação sadia é no vermelho, no infravermelho, na verdade. Enquanto isso, a grama artificial no infravermelho, ela tem uma alta absorção. Então, ela não vai refletir como a natural. E aqui a gente consegue detectar onde que a gente tem a grama sintética. Outra brincadeira legal também aqui, ó, onde tem a grama sintética, onde que ela tá. E mais uma vez a gente faz a mesma brincadeira, coloca a imagem no infravermelho, nessa segunda cena, e a gente da esquerda para a direita, e aí a gente consegue perceber onde que a gente vai ter a grama sintética. Então aqui a gente começa a entender como é que funciona o comportamento espectral desses alvos. Né? Como que a gente pode estudar cada um desses alvos. É interessante vocês entenderem que cada alvo vai ter um comportamento espectral diferente. Cada alvo vai ter uma resposta espectral diferente. Professora, toda vegetação ela vai ter a mesma assinatura espectral, que é de alguma forma esse comportamento? Depende. Ela está sadia? Se ela tiver sadia, ela vai ter o mesmo desenho, entre aspas, né? Se ela não tiver sadia, esse desenho já muda. Porque, por exemplo, se ela estiver envelhecendo, amarronzada, ela já deixa de refletir no verde. Ela já vai refletir mais no vermelho. Então, isso já vai mudando. Então, é interessante que a gente aprenda o que é o comportamento espectral, mas entenda que a gente vai ter variações de objeto para objeto, ok? Mais informações sobre isso, vocês vão conseguir entender muito melhor fazendo a leitura das apostilas, né? Acompanhando, por exemplo, tem podcasts muito bons sobre sensoriamento remoto no Spotify. E vocês podem também estar acompanhando ele. É só colocar sensoriamento remoto e ele fala muita coisa legal, sai muito do básico, vai muito pro avançado em sensoriamento remoto e isso é muito bom pra gente. Ok? A nossa aula da segunda unidade fica por aqui. Mas eu espero vê-los na próxima unidade, que é a unidade 3. Acompanhe os nossos materiais no sistema virtual. Abraços!